I've been trying to tell you how I feel for quite some time. Trying to work out in my head if this is real for quite some time. Why don't you just lay down next to me? Why don't you just lay down next to me while I speak? Listen to the birds and the sea washing over you and me while I weep. If you love her, then you've gotta let go. If you love her, then you've gotta let her know. If you love her, if you love her, if you love her, then you've gotta let go. If you love her, then you've gotta let her know. If you love her. Iniciamos neste momento o segundo encontro do Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais. Este evento é parte do programa do CSPMG de geração de desenvolvimento do segmento de seguro de pessoas, seguro saúde e odontológico, de previdência privada complementar aberta e de capitalização em Minas Gerais. É também um momento de congregação de representantes da categoria, promovendo a confraternização, a integração e o debate de políticas no setor. Registramos e agradecemos as seguintes presenças: Senhor Oswaldo do Nascimento, presidente da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida, FENAPREV. Senhora Ângela Leopoldino, representando a Escola Nacional de Seguros. Senhora Maria Filomena Magalhães Branquinho, presidente do Sindicato dos Corretores de Minas Gerais, SINCOR-MG. Informamos que ao final do evento serão sorteados 2 exemplares do livro Mercado Segurador em Minas Gerais, Potencial de Crescimento, do professor Caizô Beltrão. Para participar, favor preencherem a ficha de participação do evento, que se encontra na pasta que os senhores receberam na recepção. Gentileza entregar as fichas preenchidas às recepcionistas. Para abrir os trabalhos desta manhã, convidamos o senhor Hélio Marcelino Loreno, presidente do CSPMG. Obrigado. Ilustríssimos senhores, autoridades e personalidades do setor de seguros do Brasil. Eu achei que eu ia falar melhor sem o microfone, gente. Vamos lá. Vamos começar de novo. Ilustríssimos senhores, autoridades e personalidades do setor de seguros do Brasil. Caríssimos colegas corretores, senhores e senhoras presentes, bom dia. Bom dia. É um prazer ver um auditório tão seleto, fantasticamente reunido no horário, e isso privilegia quem chegou cedo. Isso é ótimo. Muito obrigado a vocês, viu? É com muita satisfação que o Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais recebe vocês para esse nosso segundo encontro. Há algum tempo temos falado do promissor mercado de seguros de pessoas no Brasil. Não são palavras vãs ou presunçosas. Em estudos recentes, o pesquisador espanhol Camilo Pies-Chacón constata que o Brasil é o mercado mais sofisticado quando se fala de seguros de pessoas entre os países da América Latina. Segundo o pesquisador, o Brasil é o único país que aumentou a sua participação no mercado desde 1980,
mais do que dobrou sua participação. Nenhum outro país da América Latina conseguiu isso, afirmou ele. Infelizmente, porém, ele frisou que na maioria dos países latino-americanos, os seguros de pessoas não recebem o estímulo que deve. Uma pena, né? Em mais uma parceria bem-sucedida entre o Sindiceg e a Escola Nacional de Seguros, foi lançado há poucos dias o livro Mercado Segurador em Minas Gerais, Potencial de Crescimento, resultado de uma pesquisa feita pelo professor Kaysô Beltrão, da Fundação Getúlio Vargas, e sua equipe, que demonstra com muita propriedade a ampliação da demanda e as promissoras expectativas do mercado mineiro. Isso é bom para nós, né? Entretanto, assim como existem novas oportunidades, existem novos desafios também. De acordo com a Carta de Conjuntura, divulgada nos últimos dias pelo IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o ciclo atual é bem distinto do observado em outros anos, e isso pode atrapalhar a previsibilidade política e econômica brasileira. Todos já veem com clareza que o momento nacional é de mudança. O Brasil desponta agora como uma nação que demonstra amadurecimento, quando expressa claramente a sua insatisfação com os rumos políticos do país. O Brasil quer e pode avançar. E nós avistamos um setor que avança com um novo Brasil, certamente com um consumidor mais exigente, que é esse consumidor que está aí nas ruas, né, que é a sociedade que está gritando por leis que sejam cumpridas, pelos direitos, né, de quem paga os impostos, de quem manda o dinheiro para Brasília, e cuja responsabilidade dos que estão lá não está sendo respeitada, não está respeitando os direitos da sociedade. Esse mesmo cliente que está na rua exigindo direitos, esse mesmo cliente é um consumidor novo, é um consumidor que tem conhecimento e que exige mais. Então nós aqui do CSP, nós temos essa preocupação, né, de capacitação, de desenvolvimento, de fazer com que o mercado esteja preparado para atender a essa demanda, a esse novo cliente. Espero que todos vocês estejam engajados nessa luta, porque quando se fala que o Kaysô Beltrão, que é um matemático, faz um livro, né, escreve um livro mostrando o potencial do mercado mineiro, nós temos que estar preparados para quando esse potencial bater a nossa porta. É isso? Fiquem atentos à nossa programação, participem, deem sugestões e filiem-se ao CSP. Seja também um protagonista nessa nova história que estamos escrevendo para o seguro de pessoas em Minas Gerais. Desejo a todos uma excelente manhã. Muito obrigado. Assistiremos à palestra Desenvolvimento do Seguro de Pessoas, Vantagens para o Corretor. Reforçamos que a participação dos senhores é muito importante. As perguntas deverão ser encaminhadas por escrito e serão gentilmente respondidas ao final da conferência pelo palestrante. Formado em Engenharia Eletrônica pela Escola Politécnica da USP em 1973, é mestre pela Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. Atua no Grupo Itaú desde 1973 e é atualmente diretor da Itaú Vida e Previdência. Foi presidente da ANAP, Associação Nacional de Previdência Privada, no período de 2003 a 2007. Participou ativamente no período de 1994 a 2006 de todas as discussões sobre a reforma do sistema de previdência pública brasileira e dos debates ocorridos entre 1999 e 2001, que modificaram o marco legal da previdência complementar do país. Foi também membro do Comitê Temático de Previdência Complementar junto ao Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do governo do presidente Lula, além de compor o Grupo de Mercado de Capitais, atuando como representante da FENASEG. Atualmente é embaixador da International Insurance Society, representando o Brasil, membro do Conselho de Autorregulação da Certificação Profissional da ANBIMA, Associação Brasileira de Entidades de Mercados Financeiros e de Capitais, e também do Grupo de Trabalho responsável pelos Princípios de Sustentabilidade e Seguros, constituído pela UNEP-FI, órgão vinculado à ONU.
conselheiro da Associação Comercial Rio de Janeiro, do Conselho Empresarial de Seguros e Resseguros. Vamos receber e ouvir o presidente da FENAPREV e vice-presidente do Conselho Diretor da CNSEG, senhor Oswaldo do Nascimento. Eu vou fazer aqui do público em função da tela, né? Frequentemente vou passar na frente da tela. Primeiramente, agradecer ao Hélio pelo convite, do Grupo de Seguro de Pessoas de Minas Gerais. Frequentemente eu venho a Minas, nós tivemos um evento, eu acho que 7 anos atrás. Depois tivemos outro evento, se não me engano, uns 3. Frequentemente eu estou por aqui. Para mim é sempre um privilégio estar aqui com vocês. Agradecer a presença do Ciclone, e também da Escola Nacional de Seguros do Ângelo. Eu acabo de, estava até conversando com ele, eu acabo de retornar de Seul, na Coreia do Sul. Nós tivemos um evento da International Insurance Society, falando exatamente do que acontece no setor de seguros a nível mundial. Eu vou procurar apresentar para vocês algo mais estratégico, sob o ponto de vista de cenário, algumas considerações que foram vistas principalmente na Ásia, né? O que acontece no setor de seguros na Ásia, e as perspectivas aqui do nosso país. Okay? Primeiro, falar um pouco do cenário econômico. A rigor, o desenvolvimento do setor de seguros, especificamente aqui nós estamos falando de seguros, previdência e capitalização, ele está muito atrelado ao cenário, não só ao cenário econômico vigente do país, como o cenário econômico mundial. O cenário econômico hoje é interligado, não se pode mais falar da situação econômica do Brasil desconsiderando os outros mercados. O Brasil está muito ligado à economia da China e, obviamente, a economia da Europa e dos Estados Unidos. Então é interessante ter uma noção do que vem acontecendo e quais são os próximos movimentos que esse cenário apresenta. Para vocês terem uma ideia, o que acontece hoje em termos de cenário mundial. Primeiramente tem a questão da China. A China, na realidade, é o grande alavancador do crescimento econômico mundial. Vocês presenciaram ao longo da última década o crescimento da China na faixa de 7,5% a 10% em termos de crescimento de PIB ao ano. E o que se observa agora? Observa-se que existe uma tendência de desaceleração do crescimento da China. Isso, de certa forma, vem sendo promovido pelo governo através de um choque de liquidez. A ideia, basicamente, do governo chinês é controlar esse crescimento excessivo para ter um crescimento mais sustentável. O crescimento excessivo que vem ocorrendo na China nos últimos anos, ele, na realidade, ele traz resultado de curto prazo, mas não traz resultado de longo prazo. O crescimento sustentável ele depende de certa forma, de mudanças estruturais na China, que, sem sombra de dúvida, afetam padrão de vida do cidadão chinês. A China, apesar de crescer, a desigualdade social é brutal na China. Vocês não têm noção do que na China há 2 anos atrás e há 4 anos atrás, a desigualdade social na China não se compara à brasileira. Quando você sai da cidade e vai para o campo, você vê 2 mundos totalmente distintos. Então, ela tem um crescimento sob esse aspecto não sustentável. Então, existe uma política do governo no sentido de reduzir o crescimento, mas promover uma melhoria de qualidade de vida mais homogênea no país. O comportamento deste novo governo na China está muito focado nessa premissa de metas de crescimento sustentável, mas prevendo longo prazo. Mesmo que a China venha apresentar um crescimento menor no curto prazo. Quando eu falo crescimento menor, nós estamos falando crescimento abaixo do que ela apresentava, na faixa de 7% a 7,5%, que a gente já, inclusive, já vem observando esse ano. E, obviamente, a China ela tem um grande desafio, que é a reforma do setor financeiro. Ninguém consegue entender exatamente o setor financeiro na China. Tá certo? Ninguém sabe o quanto, de fato, o setor financeiro da China é solvente. Porque a China ela não segue, na realidade, os padrões internacionais em termos de alocação de capital
como os países europeus, asiáticos, China, americano e sul-americano, em especial América Latina. Então, o setor financeiro da China, que é um setor que, de certa forma, promove o desenvolvimento econômico através do crédito, é um setor que precisa se reorganizar e faz parte da política desse novo governo. Então, quando a gente olha a China, a gente já vê a China crescendo menos. Obviamente, isso tem reflexo no Brasil, visto que o Brasil é um grande exportador para a China. Porque, óbvio que isso faz com que preços de commodity caiam. Vocês presenciaram, principalmente nesse último período, uma queda no preço das commodities, tá certo? O que tem, de certa forma, afetado a nossa balança comercial, porque por sinal foi até anunciada ontem a situação da nossa balança. Estados Unidos. Os Estados Unidos, obviamente, saiu da crise do subprime em 2008, ele começa a se normalizar. Entendeu? A normalização dos Estados Unidos, ela começa a acontecer com a previsão de crescimento dos juros. Observar que os juros nos Estados Unidos, desde a crise do subprime, ele tem estado por volta de zero. Hoje, o Treasury Bonds americano não paga nada. Se você aplicar em Treasury Bonds, você não tem remuneração alguma. Então, a tendência dos Estados Unidos, uma vez equacionada a questão, obviamente, da crise financeira, é retomar o crescimento. E, obviamente, ele já prevê para o período de 2013 a 2016 o crescimento de PIB na faixa de 2 a 4%. Existem, inclusive, previsões de que o crescimento do PIB americano será mais acentuado do que os economistas projetam. Os Estados Unidos ele tende, de certa forma, a surpreender positivamente em termos de crescimento nos próximos períodos. Então, esse ponto é relevante. De um lado é positivo, mas do outro lado é negativo. Para o Brasil. É positivo porque, de certa forma, os Estados Unidos, por liderar a economia mundial, ele tem reflexo no crescimento econômico do mundo inteiro. Por outro lado, ele acaba atraindo capital que, durante o período da crise de 2008, direcionava esse capital para os países em desenvolvimento. Quer dizer, todo o capital que veio para o Brasil, China, Rússia, Índia, Coreia, todo esse capital que estava disponível no mundo para os países em desenvolvimento, esse capital ele acaba, de certa forma, sendo redirecionado para o mercado americano. O que leva a crer que o Brasil vai ter dificuldades de atração de capital nos próximos períodos. A gente já observa isso pelo próprio mercado de bolsa. Quando vocês olham a bolsa brasileira, ela está, em termos de pontuação, pior do que estava pós-crise de 2008. Para quem está acompanhando a bolsa em 2013, observa que a perda de valor da bolsa brasileira, do Bovespa brasileiro, foi a maior do mundo. É como se nós tivéssemos acabado de sair da grande crise financeira deflagrada nos Estados Unidos em 2008. Por que isso vem acontecendo? Porque o capital procura, obviamente, terrenos mais férteis do ponto de vista de crescimento. Quando a gente olha o Brasil ele tem uma questão fiscal, tá certo? Que começa a aparecer, até então ela não estava no radar, porque de fato nós não tínhamos o problema. E essa questão fiscal ela se apresenta principalmente quando você vê a dívida bruta do Brasil sobre o PIB. A dívida bruta do Brasil sobre o PIB vem crescendo, ela está hoje em 68,4%, ela estava em 63% do PIB, já está em 68%. Quer dizer, o Brasil vem se endividando excessivamente, que é ruim. E adicionalmente a isso nós tivemos queda no PIB. Tá certo? A queda no PIB, nosso PIB per capita por volta de 1,39, e obviamente, adicionalmente, a inflação volta a assolar a nossa economia, oscilando acima do teto da meta, e na faixa de 6, 6,2, alguns projetam até 6,5%. A principal questão que nós enfrentamos está relacionada à dívida bruta, principalmente diante dos eventos recentes de mobilização social, porque a mobilização social ela leva o governo a gastar mais ou arrecadar menos, o que aumenta a dívida. Tá certo? Na prática, o Brasil ele precisa, na realidade, primeiro reduzir gastos para depois poder fazer investimentos. Nós estamos aumentando os gastos e não reduzindo os gastos, obviamente, em função da premência de atendimento às demandas da população. Então, isso é uma questão que a própria sociedade terá que refletir a respeito, porque se o Brasil, obviamente, continuar
com problemas fiscais, nós vamos pressionar a inflação, e isso retira a riqueza da população pelo lado, obviamente, da perda de poder aquisitivo. Você tem um outro lado dessa equação, o efeito nefasto. O crescimento ou recessão nos próximos 18 meses é uma questão que está na mesa, certo? Existem economistas que acreditam que vai haver uma queda na atividade econômica, entretanto não haverá uma recessão. Entretanto, não podemos descartar que podemos ter uma recessão, certo? Principalmente se nós aumentarmos excessivamente a dívida bruta e perder a capacidade de investimento do país. Mas o mais provável é que tenhamos uma queda na atividade econômica, mas não chegaremos a ter uma recessão nos próximos 18 meses. Quando eu coloco 18 meses, eu estou sempre falando em função da próxima eleição. A próxima eleição é o target dos economistas, visto que no novo cenário econômico do governo, o cenário econômico teria que ser revisto. Um ponto que nós enfrentaremos agora nos próximos períodos está ligado ao risco Brasil. Quer dizer, as agências de rating já começam a monitorar o Brasil em termos de notas de crédito. Notas de crédito significa o risco do Brasil começa a aumentar. Aumentando o risco do Brasil, fica mais caro tomar dinheiro lá fora. Certo? Essa é uma das razões pelas quais os preços dos papéis da Petrobras, empresas que têm grande endividamento lá fora, obviamente acabaram sendo penalizadas na Bolsa, na medida em que o custo de captação lá fora tende a aumentar. Provavelmente o Brasil deve perder um grau de rating. Nós hoje somos um BBB, provavelmente iremos para BBB-. Continuamos ainda sendo um país investment graded, mas nós estamos na borda, o que de certa forma requer preocupação. Importante observar que abaixo de BBB-, você deixa de ser investment graded. Se o Brasil deixar de ser investment graded, os fundos, principalmente os fundos de pensão existentes fora do Brasil, os investidores institucionais não podem investir em países que não sejam investment graded. Então, obviamente, se o Brasil perder o grau de investimento e deixar de ser um investment graded, nós teremos grandes dificuldades de atração de capital. Nós perdemos, obviamente, a atração de capital por parte dos investidores institucionais. A probabilidade é que ele perca somente um grau de rating e, obviamente, em função das medidas que o governo vinha adotar, ele potencialmente tem condições de recuperar. E, obviamente, tudo isso se deflagra nas eleições de 2014, em função dos últimos acontecimentos. Tudo leva a crer que nós teremos uma eleição muito disputada em 2014. O que era certo alguns meses atrás, que era a reeleição da presidente Dilma, hoje já não é mais certo, em função dos eventos recentes e da própria situação econômica em que o Brasil se encontra. Okay? Então esse é um cenário que dá um panorama. Ásia, Estados Unidos, eu não comentei Europa, mas e Brasil. Europa, todos vocês sabem, o problema da Europa, a Europa parece um pouco o Brasil. A diferença é que a Europa ficou rica e depois entrou em crise. O Brasil entrou em crise antes de ficar rico. Essa é a única diferença. A Europa, quando eu digo ela ficou rica, significa a Europa, durante, obviamente, o último século, ela atraiu a riqueza, ela conseguiu, de certa forma, criar bem-estar social, sob o ponto de vista de previdência, sob o ponto de vista de qualidade de vida, infraestrutura. Por outro lado, os governos foram excessivamente benevolentes, ou seja, os benefícios sociais da Europa foram muito aquém da capacidade dos governos. Então, o que os países enfrentam hoje? Excesso de benefícios sociais sem arrecadação, com o envelhecimento da população. Então, o país hoje ele não consegue atender a qualidade de vida que ele criou. Ele criou uma qualidade de vida excessivamente elevada para o nível de riqueza que ela produz. Então, a tendência da Europa, de uma maneira geral, nos próximos períodos, é dar uma empobrecida geral. Ela tem que empobrecer, diminuir o padrão de vida de toda a população para poder alinhar despesa com receita. É mais ou menos o que deve acontecer por nós. Um ponto relevante para o nosso setor são algumas previsões que Steve Jobs, já falecido, fez com relação às empresas que irão liderar no futuro. E nós precisamos ficar atentos a essas previsões. As empresas que vão liderar no futuro, primeiro, terão que ser empresas globais.
Quando a gente olha o painel aqui, a gente vê Bradesco, não é global, Capemisa. Vocês notam que aqui, tirando Mafre, tá certo? MetLife, Zurich, nós temos empresas, o Brasil tem poucas empresas marítimas. Mas a gente olhando no painel, o que a gente observa? Que o Brasil não conseguiu ao longo dos anos desenvolver empresas globais. As empresas globais vieram para o Brasil, mas o Brasil não criou as empresas globais, elas são muito locais. E as empresas que irão liderar no futuro serão as empresas globais. E essa é uma questão que, de certa forma, vai ter que ser repensada. Óbvio que as empresas globais elas têm vantagens competitivas, porque se um país está em crise, o outro não está em crise, ela equilibra economicamente a sua equação. Ao passo que, se ela for local e o país estiver em crise, ela está em crise junto com aquele país. A gente vê, basicamente, avalia o caso da Espanha, que vem passando por uma crise desde 2008. Se o Santander estivesse só na Espanha, eu não sei se o Santander teria condições de manter a sua pujança econômica se fosse o banco local. Ele conseguiu, de certa forma, ser bem sucedido porque ele tem presença em diversos países. Então, obviamente, a presença em outros países que não estavam alinhados com a crise da Espanha fez aquele banco com características globais se desempenhar em melhores condições de competitividade. Outra questão importante é a mobilidade. Mobilidade. Eu comentei com vocês que a semana passada eu retornei da Coreia. Na Coreia, todo mundo tem tablet. Até os bebês. Os carrinhos do bebê já vêm com tablet para assistir desenho animado. Todo mundo tem tablet. O que acontece? A nova geração, os nossos filhos, os nossos netos, são totalmente diferentes em termos de behavior, de comportamento de nós. Essas pessoas não aceitarão os modos que nós criamos para estabelecimento de relações comerciais, porque elas vêm de uma outra forma de interação, que é a mobilidade. Ela consegue, hoje uma criança consegue saber o que está acontecendo nas artes, na música, no trabalho e nas relações interpessoais, simplesmente com o tablet na mão. É muito comum hoje uma criança daqui estar interagindo com uma criança na Inglaterra, coisa que no passado recente era não imaginável. Então nós precisamos ficar atentos porque a mobilidade vai dominar as relações comerciais nos próximos períodos. E quem não ficar atento ficará fora do circuito, porque nós ainda estamos lidando com uma geração de transição. Numa geração onde a relação interpessoal é a predominante. Nós vamos receber uma geração de pessoas onde a maneira de interação é muito diferente da relação face-to-face. E isso, de certa forma, vai ter que ser tratado com atenção especial. E outra questão relevante está ligada às mídias sociais. Obviamente, as empresas que irão liderar no futuro estarão nas mídias sociais. Por que isso é relevante? Porque nas mídias sociais está acontecendo tudo, inclusive esse movimento social. Esse movimento social, essa mobilização que nós tivemos no país, é uma mobilização coordenada por mídia social. Então, o domínio que os países possuíam com as televisões, o rádio, está perdendo poder para as mídias sociais. Você se lembra que quem mobilizava a greve há tempos atrás era sindicato. Vocês nem ouvem falar de sindicato agora, porque na prática as mobilizações não estão acontecendo pelos sindicatos, estão acontecendo pelas mídias sociais. Eu diria até que os sindicatos que congregam, obviamente, os grupos de trabalhadores, eles perderam um pouco o timing de melhor utilização das mídias sociais. A sociedade avançou mais do que os próprios sindicatos nas relações de mobilização através das mídias sociais. Isso vai ter impacto não só político, mas econômico. Porque hoje as mídias sociais elas podem destruir a imagem de uma empresa se o produto não for bem aceito. Você não terá reclamação, eventualmente, numa ouvidoria, num PROCON. Esse é o menor problema que nós temos, é alguém reclamar no PROCON ou numa ouvidoria. O maior problema é em família social. Eu PROCON, ouvidoria, uma pessoa está sabendo, vai falar com mais meia dúzia. A mídia social, de repente, você tem milhares de pessoas sendo, de certa forma, sensibilizadas com programas com relação ao produto.
Então essa questão da mídia social vai afetar as relações entre as empresas e o cidadão. E as empresas vão ter que saber melhor lidar. As empresas sabem lidar pouco com as mídias sociais, mas as novas gerações sabem lidar muito. Se vocês observarem qual a quantidade de interações que seus filhos fazem nas mídias sociais, vocês vão observar que hoje um jovem ele tem 700 amigos com os quais eles interagem em mídias sociais. Às vezes tem 1000, às vezes tem 2000. Às vezes ele gosta de um vinho e ele interfere com 800 pessoas sobre aquele produto. Enquanto que hoje, se você fizer propaganda desse vinho numa revista, você não terá a mesma capacidade de difusão. Então isso aqui vai ter um impacto relevante nos negócios e nas relações da sociedade nos próximos períodos. Então as empresas, esses 3 vetores, são os vetores que vão nortear as empresas que vão ser bem-sucedidas. As empresas que não estiverem alinhadas com esses vetores, dificilmente esse mesmo evento daqui a 50 anos as encontrará na sala. Dificilmente. Vocês observaram? E eu cito isso como exemplo, vocês conhecem muito bem, por exemplo, a Kodak. Para quem se lembra, eu estive na Kodak há 40 anos atrás em Chester. A Kodak é a maior empresa de fotografia do mundo. Ela chegou a ser uma das maiores empresas do mundo. Para quem conheceu a Kodak. A Kodak inventou a fotografia digital. A Kodak é que inventou a tecnologia da máquina fotográfica digital. Ocorre que a maior receita da Kodak vinha do filme. Ela não vinha da máquina fotográfica, vinha do filme. Então ela não poderia estimular a fotografia digital, porque ela deixaria de vender o filme. O filme era o principal negócio da Kodak. Não, a máquina ela dava. Teve uma época que ela entregava a máquina, que é impressora hoje. Hoje você não compra impressora, você compra cartucho. Tá certo? É uma indústria de cartucho, não de impressora. E a Kodak, o que aconteceu? Ela, da mesma forma que eu estou citando, as empresas globais, mobilidade, integração com as mídias sociais, quando foi estabelecido que o mundo caminharia para o mundo digital, a Kodak ignorou e manteve a sua estratégia, porque ela era líder de mercado, a maior empresa do mundo na indústria de filmes. O que aconteceu com a Kodak? Ela quebrou. Ela entrou em Chapter 11 no ano passado. Essa é a prova. Entrou em concordata, ela quebrou. Simplesmente porque foi engolida por empresas produtoras de câmeras digitais. O filme deixou de ser importante. Hoje não se fala mais em filme. Diga-se de passagem, a indústria de câmeras fotográficas também vai desaparecer. Porque o celular vai assumir esse papel em breve. Tá certo? Em breve, o que eu digo se é que já não assume. Ele, obviamente, não tem o recurso das máquinas profissionais. Mas quem disse que não terá? Tá certo? Então, tudo isso, de certa forma, são projeções que vão afetar nossas vidas no futuro. Talvez não diretamente as nossas, certamente as dos nossos filhos e, com certeza, dos nossos netos. Okay? Um ponto que eu chamo a atenção aqui, e está ligado à Escola Nacional de Seguros, que está aqui presente, nós temos falado muito nas manifestações sociais na questão do ensino. Quem garante que nós teremos salas de aula daqui a 10 anos? Quem garante que nós teremos professores presenciais daqui a 10 anos? Tá certo? A forma de educação se alterará profundamente com as mídias sociais. Hoje eu posso assistir uma aula de Harvard do meu tablet. Eu não preciso ir até a Universidade de Harvard. Eu posso assistir daqui. Eu posso ter acesso aos melhores professores do mundo da minha casa. Por que ter problemas de mobilidade das pessoas e de infraestrutura de escola se eu posso investir num grupo menor de professores ultraqualificados disseminando conhecimento através da internet? Por que não investir mais na internet? Vocês notam que a gente sempre fala que falta um prédio da escola, falta carteira, falta o giz, falta a luz. O giz eu acho que não existe. Quando na prática nós deveríamos refletir sobre o que essa nova geração de fato precisa em termos de educação nesse novo cenário. Nós poderíamos ter um sistema de ensino baseado totalmente na internet. A mesma coisa vai acontecer com a medicina. Vocês vão ver muito diagnóstico médico sendo efetuado por telemetria e via iPhone. Hoje você já consegue, por exemplo, comprar sensores de pressão, de pulsação
você liga os sensores do teu corpo, engata no teu iPhone e fica ligado a um centro de monitoramento médico full time. Você fica ligado full time. Você já tem hoje microcomputadores, dispositivos, que você implanta na pele das pessoas e ele injeta os medicamentos em função do diagnóstico. Então, na realidade, tudo isso vai se alterar em função desses elementos que eu mencionei, e nós temos que ficar atentos porque eles afetarão o nosso setor. Olhando esse cenário econômico, olhando essa tendência, vamos ver o que acontece com os seguros e previdência. Impacto nos próximos 5 anos. O principal impacto vai ser o avanço tecnológico, em termos de modelagem e Big Data. Vocês se lembram que alguns anos atrás a gente comentava que uma maneira de se identificar o perfil de compra de um cidadão era através do CRM, que era o Customer Relationship Management. Você ia lá no banco de dados, selecionava o perfil do cliente. Isso acabou. Se não acabou, nós estamos atrasados. Na realidade, as mídias sociais conhecem mais o behavior das pessoas do que os bancos de dados. Porque a mídia social, ela conhece o gosto da pessoa sem que a pessoa tenha que comprar. Bastou um cidadão fazer um comentário, por exemplo, no Facebook, sobre uma roupa, o Facebook já sabe a sua preferência. Então, na realidade, a modelagem e o volume de dados tratado pelas mídias sociais vai te permitir conhecer o comportamento das pessoas de uma forma totalmente diferente da que nós utilizamos atualmente. Hoje nós não temos sistemas gerenciadores de banco de dados, por exemplo, capazes de tratar 60 milhões de clientes. Acontece que só o Brasil hoje ele tem mais de 60 milhões de pessoas conectadas ao Facebook. O Facebook consegue te dar um perfil de 60 milhões de pessoas. Consegue dizer que restaurante elas frequentam, com quem elas interagem, que tipo de roupa elas gostam, que tipo de viagem gostariam de fazer pelos comentários que elas fazem nas fotografias. Então, o Big Data, eu pus entre aspas ali, será um poderoso elemento de distribuição nesse cenário de avanço tecnológico. Outra questão importante é as mudanças demográficas. Essa eu diria que mais afeta o setor de seguros e previdência, que está ligada à longevidade, porque é o envelhecimento da população. Um ponto relevante que me chamou muito a atenção, tá certo? Na Coreia, lá em Seul, a Coreia, vocês sabem que logo depois da Segunda Grande Guerra teve a Guerra da Coreia, tá certo? A Coreia era dominada pelo Japão, obviamente foi dividida em Coreia do Norte e Coreia do Sul, e em 1959 teve a Guerra da Coreia. Inclusive foi uma guerra onde os Estados Unidos teve sérios problemas e acabou, de certa forma, sendo bastante penalizado. Então, o que aconteceu com a Coreia? Os velhos da Coreia, que eu provavelmente veria hoje, eles morreram em 59. Certo? Porque em 59, 58, as pessoas que tinham 20 anos foram todas para a guerra e todos morreram. O que sobrou na Coreia? As crianças que nasceram naquela época. Então, a Coreia não tem velhos, só tem jovens. Você só encontra jovens na Coreia. E no Brasil, o que acontece? O Brasil nunca passou por guerra. Então, hoje, quando você entra no shopping center, você vê mais velhos do que crianças. E provavelmente, daqui para frente, a tendência é que você veja mais velhos. Então, o que acontece? Nós observaremos o envelhecimento da população que tem efeito sobre o mercado de seguros e de previdência. E mais do que isso, velhos vivendo muito, com longevidade. A longevidade é boa, mas ela tem um preço. E, obviamente, não necessariamente todas as economias estão preparadas para pagar esse preço. Tá certo? Em breve, daqui a 30 anos, provavelmente vocês vão ver muita cadeira de roda circulando por aí. Pessoas com mais de 90 anos. Tá certo? Vocês vão hoje no Japão. O Japão ele já tem hoje uma quantidade imensa de pessoas com mais de 100 anos. Uma criança que nasce hoje no mundo, ela já tem mais de 40% de probabilidade de viver acima dos 100 anos. Ok? Então, esse aqui é um ponto relevante. E, obviamente, o crescimento do poder do consumidor. O poder do consumidor passa a ser mais relevante do que o poder de distribuição das empresas em função das mídias sociais. O consumidor é que vai dizer o que ele quer, e não a empresa que vai mencionar o que ela quer vender. Então, esses desafios são os desafios, eu diria, no horizonte de 5 anos,
No curto prazo, os maiores desafios estão muito ligados à questão regulatória. A nossa regulamentação, ela não está preparada para esse cenário. Ela é retrógrada. A nossa regulamentação ainda é muito baseada em papel, preenchimento de proposta, arquivamento. O regulador quer ver lá o contrato. Isso tudo não tem mais, é meio fora da realidade. Nós temos uma realidade regulatória desvinculada da verdadeira realidade do cidadão. Então o órgão regulador terá que se adaptar rapidamente a esse cenário. O grande problema que as empresas enfrentam está muito ligado a talentos. Dado que você tem um cenário muito diferente lá pela frente, você tem que ter pessoas, de certa forma, qualificadas para fazer frente a esse cenário. E, obviamente, o desafio de gerenciamento do capital. As empresas terão maior demanda do capital. Aqui eu mostro a questão demográfica. Vocês notam o Brasil na linha azul, o Japão. O que você nota? Todos os países, Brasil, Japão, União Europeia, Estados Unidos e China, todos os países, de uma maneira, estão, de uma maneira geral, reduzindo seu poder de geração de jovens. Ou seja, a taxa de natalidade ela vem caindo no mundo inteiro. Tá certo? O mundo inteiro, menos crianças nascem, de uma maneira geral. O Brasil tem um efeito perverso. A gente diz que a demografia no Brasil acompanha o mundo, mas não é verdade. No Brasil, a classe média alta tem menos filhos, a classe pobre tem muito mais filhos. Então o Brasil ele tem um efeito ruim, porque hoje uma pessoa de baixíssimo poder aquisitivo tem muitos filhos. E a de alto poder aquisitivo não tem filho. Então ele dá a impressão que a taxa de natalidade está decrescendo, mas na realidade estão nascendo crianças de famílias que não têm condições de educá-las. E nós achamos natural. Isso não é natural, isso é um problema. Na realidade isso é um problema futuro que nós enfrentaremos, que já enfrentamos. Nós já enfrentamos. No geral, o número de crianças diminui por habitante, mas na prática você tem muito mais crianças sem condições de educação e saúde. Ok? Aqui tem as pirâmides. Vocês observam que nas regiões menos desenvolvidas, ela sai de um formato pirâmide e vai para um formato parecido mais com o bujão de gás. Nas regiões mais desenvolvidas, elas já estão parecidas já com um retângulo, ou seja, mais pessoas idosas. E o Brasil, que em 2010 tem essa característica de uma grande concentração de pessoas até os 45 anos, vai ter a maior concentração de pessoas acima dos 45 anos após 2050. A dinâmica demográfica no mundo, onde você pega a relação da população de 18 a 64 anos sobre a população acima de 65 anos, o que acontece? Os países que têm mais idosos são Japão, Itália, Alemanha, são a Europa. Por isso que tem crise. Tá certo? Tem idoso, só tem despesa. Tem pouca geração de PIB. E os países que têm mais jovens são os mais pobres. Tá certo? África, Camarões, Índia, Indonésia, Marrocos. Os países da OCDE, na realidade, eles têm uma média de 8,6, o Brasil está 9,6. O Brasil ainda é um país um pouco mais jovem do que a média dos países monitorados pela United Nations. Né? Okay? Então nós ainda temos um espaço de vantagem. Um problema que nós enfrentamos está relacionado à demografia e os desafios fiscais. O que acontece hoje? No Japão, por exemplo, quando você pega o Japão, aqui o Japão ele tem 14% da população com idade acima de 65 anos. E gasta 14% do PIB. Tá certo? Não, 14 não, o Japão tem mais. O Japão ele tem mais de 34% da população com mais de 65 anos e gasta 14% do PIB. Está aqui, 35%. O Japão tem 35% da população com mais de 65 anos e gasta um pouco acima de 14% do PIB com essa população. O que acontece com o Brasil? O Brasil tem 10% da população com mais de 65 anos. Só que o Brasil gasta muito com essa população. O Brasil ele gasta muito com a população que não vai gerar PIB. E gasta pouco para educar as crianças que gerarão PIB. Nós temos um gasto invertido. O nosso gasto é invertido. Nós mais pagamos aposentadoria do que temos escolas básicas para as crianças. Quer dizer, uma distorção na equação fiscal. Obviamente, se você observa isso
na sociedade, quando você vê mais jovens criminosos, mais jovens sem educação, decorre de uma política fiscal. Okay? Quando você olha Previdência e Seguros, os desafios do setor estão muito ligados ao que eu mencionei até agora. O principal desafio regulatório, como o setor, obviamente, irá gerar resultado no cenário de baixas taxas de juros. No mundo, o setor de seguros de vida tem sofrido muito com taxa de juros baixa. Porque parte do spread da operação de seguros de vida vem, obviamente, do ganho técnico da operação, mas parte vem do ganho financeiro. Se você não tem o ganho financeiro, o custo do seguro cresce demais. E aí, obviamente, cai a capacidade de penetração na base de cidadãos naquele país. Então, na Europa, por exemplo, a penetração de seguros ela vem caindo porque a taxa de juros está próxima de zero. E o custo da pólice cresce demais. As incertezas da economia, obviamente, conforme eu citei, o desafio de crescimento do setor de seguros, previdência e capitalização, que tem a ver muito com essa questão da distribuição, a questão do seguro, do corretor, do agente, dos canais de distribuição. Toda a gestão de risco, a gestão de risco está ligada não só à questão do envelhecimento da população, mas também à questão das catástrofes. Vocês viram agora recentemente no Sul, o excesso de chuvas provocando inundações, tudo isso tem consequência. A questão do Chile com os terremotos, toda essa questão de meio ambiente afeta a gestão de riscos. Mesmo essas questões sociais, as mobilizações sociais através das mídias sociais, afeta, obviamente, o setor de seguro. A questão que eu já mencionei dos talentos, a questão tecnológica que eu coloquei como grande desafio, a estratégia da mobilidade das mídias sociais, que tem impacto significativo sobre o setor, e, obviamente, como despertar no consumidor o interesse pela proteção e atendimento das demandas. Quer dizer, esses 9 vetores é que, de certa forma, tem norteado o setor de seguro. O setor, de certa forma, para se desenvolver, ele tem que ampliar suas parcerias com os órgãos reguladores e com os representantes do segmento. Se nós temos que mudar a regulamentação do setor, nós temos que sensibilizar o CNSP, SUSEP, PREVIC, Conselho Monetário, CVM, Receita Federal, e obviamente tem que ser feito através dos diversos órgãos representativos do setor, a BRAP, a ANBIMA, CNSEG, FENACOR. Quer dizer, o setor tem que participar das discussões nacionais e não ficar a reboque dessas discussões, porque ele será afetado se nada for feito em termos de modernização. A questão da Previdência é relevante porque hoje, para o setor crescer no Brasil, ele precisa de reformas. Hoje, o governo, nós estamos praticamente, desde o governo do Fernando Henrique, 8 anos no mandato, Lula 8 anos, 16, 2 da Dilma, 18 anos. Nós começamos a discutir reforma de Previdência no Brasil mais ou menos há 30 anos. Se nós tivéssemos feito mais reformas, teriam passado 30 anos. Muitas pessoas que estão se aposentando hoje começaram a trabalhar quando nós começamos a discutir as reformas. Como nós vamos postergando, o problema vai se evoluindo. Então essa questão da reforma é relevante. O que o Brasil tem? Ele tem o primeiro pilar, que é a previdência compulsória, mas de gestão pública, e ele tem o terceiro pilar, ele tem uma previdência voluntária, mas que não cobre toda a população. Basicamente, uma previdência de planos pessoais e alguns planos corporativos, o financiamento voluntário. Falta o segundo pilar, que é uma previdência de gestão privada, mas compulsória, como tem em diversos países. Vocês notam que poucos países do mundo têm os 3 pilares. O grande problema que nós enfrentamos no Brasil é que o primeiro pilar está acima da capacidade financeira do país. O Brasil não tem condições de pagar o que ele promete. O Brasil hoje tem 24 milhões de aposentados, com déficit anual na Previdência Social, envolvendo o setor público, mais de 100 bilhões. Nós estamos falando aí dos estados 30. Pois é, 30 uma vez só, nós gastamos 100 bilhões todo ano de déficit. 100 bilhões a mais, não é que gastamos 100 bilhões, faltam 100 bilhões entre arrecadação e pagamentos. Essa questão, ela passa desapercebida e é difícil de ser equacionada, porque se você fizesse um plebiscito, a sociedade gostaria de previdência social ampla e geral e restrita para todo mundo. A sociedade, ela sempre vai pedir
aquilo que o Estado não consegue pagar, porque nós ainda temos uma questão no Brasil que o cidadão não consegue associar que a toda despesa deveria ter uma receita. Então, nós não fazemos essa análise de maneira estruturada, nós olhamos o benefício. Então, eu quero hospital gratuito, escola gratuita, transporte gratuito, previdência gratuita. Quem vai pagar? Ninguém sabe. Aquilo tem que vir de impostos. Então essa equação não é muito bem trabalhada na comunicação pelos governantes. Esse é o problema que nós enfrentamos. O próximo governo deveria dar ênfase a avançar nas reformas da Previdência e procurar criar um mercado mais saudável. Aqui eu tenho as curvas dos mercados de previdência complementar nos países ativos, que são os com maior percentual de PIB. Quanto mais desenvolvido é um país, mais reserva de longo prazo ele tem em previdência. Os países mais maduros são os que têm 140% de recursos de previdência, 140% do PIB em recursos de previdência. São os países que têm mais dinheiro para investimento de longo prazo. Por que nós não temos recursos para investir em portos, em aeroportos, em ferrovias? Nós não temos poupança de longo prazo. Tá certo? Por quê? Nós acreditamos mais na previdência social. Portanto, não temos recursos na previdência privada para fazer os investimentos. É isso que acontece. A previdência social, como opera em regime de repartição, ela entra na conta do gasto, não tem reserva. Quando você olha os países em crescimento, a participação da previdência é menor no PIB, ela chega a 16%, e obviamente os mercados lentos são os mercados com maior dificuldade. Ok? Os ativos dos fundos de pensão no Brasil representa algo por volta de 13% do PIB. Quando você olha o Reino Unido, ela representa quase 100% do PIB. A média dos países da OCDE é por volta de 70% do PIB. Quer dizer, nós deveríamos ter ativos de previdência no Brasil para a população de longo prazo da ordem de uns 50% do PIB. Nós temos 14%, que é muito pouco. Quando a gente olha a questão da saúde, então falando um pouco de previdência muito mais ligada à formação de poupança de longo prazo para investimentos. Quando a gente olha a questão da saúde, o que o setor vem trabalhando hoje, o VGBL Saúde, obviamente tem toda essa questão da saúde pública. A saúde pública do Brasil, ela não vai se resolver por mais promessas que os governos façam. Eu ouço isso, muitos de vocês certamente ouvem isso. Eu ouço isso há 50 anos. Esse problema de saúde que o Brasil tem hoje, ele está sempre teve. O problema é que agora tem mais gente. Então o problema é mais grave, porque tem mais gente com menos investimento. Esse problema não vai se resolver facilmente. Eu diria o seguinte, ele não tem condições de ser resolvido. Para ele ser resolvido, nós teríamos que investir mais em educação e em saneamento. A saúde, a saúde acaba sendo fruto da negligência. Na prática, a saúde é mais a consequência. Por que você tem muito problema de saúde no Brasil? Porque você tem péssima alimentação, péssima educação e falta de infraestrutura. Então isso faz com que as pessoas demandem mais por saúde. A saúde é consequência. Se você ataca a consequência e não ataca o que gerou isso, você não resolve o problema, porque isso não para de aumentar. Quando você viaja pelo norte e nordeste, você vê que tem um problema de água. Então a criança, ela fica doente porque a parte da água é contaminada. Não tem infraestrutura em termos de saneamento básico. Então a saúde acaba sendo consequência de outras carências que a localidade tem. Se nós não investirmos na origem do problema, a consequência é que a saúde é um custo insuportável. Tá certo? O mercado tem uma proposta de VGBL Saúde que atende mais, eu diria, a classe média e média alta, que é um modelo de financiamento do setor que vem sendo, de certa forma, implementado em diversos países, em especial nos Estados Unidos, no governo do presidente Obama. É um modelo de financiamento do setor que garante acesso e qualidade e, obviamente, ele funciona na realidade para fazer frente a esse bônus demográfico que eu mencionei anteriormente. Se daqui a uns 10 anos nós vamos ter um monte de cadeira de roda aqui, rolando aí pelos corredores, é bom ter rampa, né? Porque senão não sei como é que eles vão andar por aí. Nós vamos ter mais problemas para sustentar as pessoas que vão viver mais. Porque viver mais é bom de um lado, mas é ruim do outro. Tá certo? Porque a demanda por saúde aumenta. Só para vocês terem ideia, em função dessa problemática do bônus demográfico, quanto maior a população de idosos, maior o custo de saúde. Todo mundo, ao nascer, do nascer ao morrer, o cidadão nasce, tem uma data de morte. O cidadão nasceu e sabe que vai morrer.
questão só de timing, ele vai morrer, 84 anos, se der sorte, vai um pouquinho mais, 84 anos. Então ele tem um gasto, desde o momento que nasce até o momento que morre. Desse gasto, pelos dados da Organização Mundial de Saúde, 85% dele está concentrado a partir da idade de 65 anos. Então, por exemplo, aqui na sala, quem não tem 65 anos ainda, tem uma conta a pagar de 85% da conta total de saúde. Por quê? É quando você vai precisar mais de médicos, hospitais, medicamentos, é depois de 65. O jovem não fica doente, só se de azar. Mas é difícil o jovem ficar doente. Quem fica doente é velho. Então tem uma conta a pagar quando os países envelhecem enorme. Se a pessoa não formar poupança para isso, ele vai ser mais um naquela fila de um hospital público, só que vai ter muita gente lá, ele não vai ser atendido. Então, obviamente, você vai ter uma pressão muito grande por gastos de saúde e por envelhecimento da população. Por isso que eu digo, o nosso risco no Brasil é envelhecer o país sem ter criado um PIB robusto. Esse é o maior risco que nós corremos, para a qual nós precisamos ficar atentos. Então, obviamente, a visão prospectiva do setor, em função do número de idosos, é criar uma fonte de financiamento que seria através do PGBL Saúde. É uma oportunidade que está na mesa, tanto para o setor de previdência privada aberta quanto fechada, e ele vai de encontro a essa questão do bônus demográfico. No fundo, a alternativa é essa formação de poupança, pelo menos separar uma parte da população para que ela própria financie os seus gastos de saúde. É um veículo, obviamente, que está ligado a seguros de vida, com cláusulas de sobrevivência, e, na realidade, ele tem por objetivo formar poupança com incentivo fiscal, cujo destino seria pagamento de seguro-saúde ou pagamento de plano-saúde. Ele não poderia usar esse recurso para outra finalidade que não essa. O grande mérito do produto, sem sombra de dúvida, é aproveitar parte do imposto que o cidadão paga durante o período em que ele é economicamente mais atuante, para fazer frente a um período em que ele é menos atuante, mas tem mais despesa com saúde. Então é uma forma de pagamento, já foi implantado nos Estados Unidos, que é o Health Saving Account, pelo governo Obama, e vem sendo discutido, provavelmente será implantado esse ano no Brasil. Seguro de pessoas, vocês têm os dados, o Brasil ele vem crescendo, mas é muito pequeno. O grande problema que a gente ainda tem no seguro de pessoas é a distribuição. E mais um fato, as pessoas não sabem que coberturas possuem no Brasil. O Brasil é o maior país, é o país do mundo com maior penetração de microseguros. Só que pouca gente sabe que microseguro é esse. São os seguros cobertos pela Previdência Social. A Previdência Social tem cobertura de seguro. Ela tem auxílio funeral, tem invalidez, tem pensão, tudo embutido no INSS. Então, na realidade, o fato da Previdência Social cobrir com seguros toda a população, ela gera um problema porque a população não sabe de fato que cobertura tem. Então isso vai criando problema para a distribuição do produto de seguro. Na prática, a Previdência deveria ser mais específica. Você paga para a Previdência, você paga para a saúde e você paga para a cobertura de seguro. Hoje é meio embolado, o cidadão não sabe muito bem a que paga. Inclusive, você paga até o auxílio reclusão. Quando você paga o INSS, tem um auxílio reclusão. Se você for preso, você tem direito a uma renda, que é o auxílio reclusão. Então, você paga coisas muito emboladas. Então, isso, de certa forma, tem efeito no crescimento do setor. Os principais desafios que estão aí frente ao regulador estão muito ligados, afetando os três setores, previdência, seguros de vida e capitalização, estão muito ligados à questão da desindexação da economia, quer dizer, o alongamento da aplicação dos recursos de previdência, dos recursos de seguro e dos recursos de capitalização, que afetam os resultados. Existe aqui um trade-off entre alongar os recursos e dar liquidez. A questão da tributação, numa perspectiva de longo prazo, tá certo? No Brasil, nós temos algumas vantagens tributárias para a Previdência, algumas vantagens tributárias para seguro de vida, por exemplo, o petróleo não é tributado, mas ainda temos questões mal resolvidas. A equação tributária no Brasil para os produtos de seguros de vida, de previdência e capitalização, ela é meio coxa de retalho, ela precisa ser melhor estruturada para que os incentivos tributários fiquem mais claros no sentido de direcionar corretamente
os incentivos para esses tipos de produtos. E, obviamente, na parte de mitigação de risco, os contratos, quer dizer, toda essa questão de riscos de arbitragem em função da desindexação, esses impactos de alongamento frente às expectativas do cidadão e toda essa questão relacionada à gestão de conflitos com o cidadão, que hoje é feita através das câmaras de arbitragem, do Ombudsman ou mesmo através dos órgãos de proteção do consumidor. Então, a mitigação de riscos é algo com a qual nós vamos ter que lidar, principalmente nesse cenário de mídias sociais. Os desafios do setor estão muito ligados a essas questões de se antecipar às necessidades do cidadão, evoluir os produtos para que sejam aderentes às necessidades da população. Eu citei aqui alguns casos, que é o VGBL Saúde, Universal Life, Plano Generosidade, produtos para proponentes qualificados, que seriam pessoas que, por terem conhecimento mais profundo, poderiam ter produtos diferenciados, mais flexíveis. Criar um mercado de annuities, que nós não temos no Brasil, nós não temos regulamentação para o mercado de annuities, que seriam as rendas programadas, e toda a questão do microseguro, que está muito ligada a ganhos de eficiência, simplificação. A modernização do arcabouço regulatório, acho que a principal questão do arcabouço regulatório é simplificar o processo. O órgão regulador não pode ser retrógrado, ele não pode imaginar que não existe internet, que não existe mídia social, ou seja, ele imagina que tudo acontece presencialmente, que todo mundo assina contrato, que o fiscal vai na empresa, quer ver o contrato assinado, que o contrato tem papel. Isso tudo já está fora da realidade. Então tem uma questão de simplificação relevante, avanços na educação de seguros, a Nacional de Seguros vem trabalhando nessa direção, a FENAPREV, a FENSEG, a FENACAP e a FENASaúde, quer dizer, nós temos que investir muito na educação de seguros para que o cidadão, obviamente, saiba o significado e o benefício das proteções e o uso de canais eletrônicos. Obviamente, toda a questão da distribuição que eu já mencionei, que envolve internet, mídias sociais e todos os relacionamentos com corretores e agentes. Eu já mencionei. Nas relações com o cidadão, eu diria está muito ligado a essa questão da mídia social, nós teremos que trabalhar muito transparência nas relações com o consumidor, mesmo porque o consumidor, no decorrer do tempo, vai saber mais do que a empresa do que ele quer. Não é nós que vamos dizer o que é bom para ele que vai dizer para nós o que ele deseja que seja bom para ele. A questão da educação securitária, previdenciária e financeira, tem que se investir muito mais em educação e usando mais as mídias sociais e a internet. Não vamos imaginar que nós vamos trazer toda a população brasileira para a sala de aula. O desenvolvimento da cultura de longo prazo, que está ligado aos pontos que eu mencionei, o suitability, a questão da qualificação da distribuição, que sejam os corretores, agentes, ou seja, ter uma distribuição mais qualificada e, obviamente, toda a questão da comunicação. E o papel, trabalhar mais a questão do seguro de vida como instrumento de proteção social. Poucos produtos, na realidade, têm caráter social. O seguro é um deles. Quer dizer, o seguro é o único produto de caráter eminentemente social, porque na prática ele é mutualista, você ampara aquele cidadão que sofreu infortúnio com recursos captados dos outros que não sofreram. Então ele tem um caráter social que a gente trabalha pouco. A gente trabalha mais no caráter comercial do produto. E deveríamos trabalhar um pouco mais essa questão de proteção social. Então, um produto que deveria fazer parte da agenda do país. E, obviamente, avanços na questão, obviamente, do jurídico, do judiciário. Um avanço recente que nós tivemos foi a competência da justiça passar da justiça comum passar da justiça trabalhista para a justiça comum, por exemplo, o tratamento das questões previdenciárias. As questões previdenciárias do Brasil eram julgadas, às vezes pela Justiça do Trabalho, às vezes pela Justiça Comum. É um problema julgar pela Justiça do Trabalho, porque a Justiça do Trabalho acha que todo mundo é empregado de uma empresa e que a empresa é culpada por tudo. Só que quando ela vai para um plano de previdência, não tem empregador. Então, se o cidadão está recebendo renda de um plano, e ele faz uma reclamação na Justiça do Trabalho, a Justiça do Trabalho manda aumentar a renda imaginando que tem um trabalhador. E aquilo é um mutualismo. Para aumentar a renda de um, tem que abaixar do outro. Não tem geração de dinheiro naquilo, não tem geração de riqueza. Então isso aqui foi um avanço, mas sem sombra de dúvidas o Judiciário terá que se adaptar a essa nova realidade. Okay? Eu acho que eu encerro por aqui com um pouco de atraso. Ok? Fica a depois aí.